Peraí que eu tô só começando a gravar aqui. Agora foi. Bom, então, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho hoje da parte de comer com atenção, sentidos sensoriais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá bom? Eu vou deixar a gravação para vocês e vocês podem reassistir também. Primeiro de tudo, que os nossos sentidos sensoriais, eles são quais? Vocês lembram? A visão, os olhos, o ouvido. Isso. Então, são aqueles sentidos que fazem com que a gente consiga identificar as coisas, né? A gente tem a parte da visão, a gente tem a parte do olfato, de sentir cheiro, do tato, de tocar. Temos a parte da audição também e do paladar. E aí a gente vai falar um pouquinho deles. Porque nós temos esses sentidos justamente para a gente conseguir ter essa sensibilidade em relação ao meio que a gente está, ao que a gente está comendo, a forma como a gente vive. Mas tem vezes, conforme a gente vai crescendo, né, a gente acaba ignorando alguns sentidos do nosso corpo, alguns sinais. Tem uma música que ela fala assim, ó, eu pensei que eu fosse mais sábia do que a criança que acabou de nascer. Mas percebi que a criança nem falava e sabia se expressar mais fácil do que eu, né? Por quê? Porque a criança, ela tá com frio, ela chora. Ela tá com fome, ela chora. Ela tá com saudade da mãe, ela chora. E a gente, às vezes, a gente nem sabe o que a gente tem, né? Só tá estranho e não consegue compreender. Então, essa questão de saber ouvir seu corpo, saber utilizar os sentidos que você tem, eles ajudam a gente no nosso dia a dia, na nossa vida. E assim, eu já perguntei uma vez para vocês costumam se alimentar sozinhas ou com pessoas juntas? Eu geralmente sozinha, só no final de semana que eu tenho meus filhos. Certo. Eu sempre com a minha tia. Entendi. Eu, às vezes, estou só, às vezes estou com alguém, mas é mais eu só mesmo. Uhum. Quem mais? E vocês costumam, geralmente, comer assistindo ou comer focado ali na alimentação? Não, eu estou focada sentadinha na cozinha mesmo, ali sem nada ligado, não tem nada ligado. Eu também, como eu falo que eu não sei comer com uma mão só, então eu nunca comi sentada em sofá, na frente de televisão, sempre na mesa com garfo e faca. Entendi. Ok. Também como não. E então, vocês têm geralmente um local que vocês costumam se alimentar, certo? Certo. Aqui, ó, nós temos duas imagens de pessoas se alimentando. O que vocês acham sobre essas imagens? Qual a análise de vocês? Olha, esse pessoal todo é o meu final de semana. Geralmente, no sábado e no domingo. Ou a gente sai, vai almoçar fora, ou vai na casa almoçar. É assim. Uhum. E aí a gente se todos juntos. Certo. Bom, essa mesa que tem bastante gente, eu vejo assim, que eles estão ali conversando e comendo tudo ao mesmo tempo. Agora tem a outra que está sozinha, ali parece que ela está sozinha, né? Porque não aparece mais ninguém, só ela e os alimentos da mesa. Eu creio que ela está prestando mais atenção no que ela está comendo. Mas ali a mesa parece que tem... então. Comida com batalhão, porque... Comida para um batalhão? Dá uma impressão que ela está sozinha, mas ao mesmo tempo você olhando e vendo essas vários pratos, né? Parece que tem ali uma alimentação, dá a impressão que tem mais gente.
Então, ó, o que a gente pode compreender? Na primeira imagem, o pessoal, ele está comendo e estão ali estão em grupos de pessoas, né? Rindo, conversando, estão com uma mesa posta, eles não estão olhando uma tela. Então, assim, eles estão olhando o que eles estão comendo, mas também estão conversando. É o momento deles se socializarem. Na segunda imagem, a menina está comendo, mas ela está com o olho focado aonde? Então deve ser. Ela está com o olho focado na TV. Televisão. Na televisão. O sofá tá atrás, né? Isso. Ela tá sentada numa mesinha de centro, né? E ela tá aparentemente com o olho focado ali na televisão. E aí, o que acontece? Ela tá comendo sem olhar a comida. E quando a gente come sem olhar a comida, às vezes nosso cérebro acaba entendendo que a gente não se alimentou, porque ele tá olhando uma imagem, ele não tá vendo o ato de você comer. E aí é quando você come e continua sentindo fome, né? Pode acontecer isso. E então, o que seria comer de forma consciente? E as pessoas, elas costumam se alimentar como? Com mais atenção ou sem tanta atenção? Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, a gente vê as pessoas comendo, correndo, tomando café da manhã no carro enquanto está indo trabalhar, né? É uma correria. Tudo passa muito rápido e a gente percebe que as pessoas, elas não se alimentam de forma adequada, com atenção. Tirei esse momento para eu me alimentar. Tem aquelas pessoas que conseguem, mas tem aquelas que não, na sua grande maioria. Então, o comer com atenção é quando você está comendo, mas você está dando atenção para aquilo que você está fazendo. Entendeu? Não fazendo várias atividades ali ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, a gente traz um pouquinho sobre isso, sobre esse comer com atenção plena. A atenção plena, ela é uma expressão que ela traz o quê? A capacidade da pessoa de trazer atenção de forma intencional para o momento presente. Então, vamos supor que eu estou conversando aqui com vocês. E eu quero que vocês tenham atenção plena aqui comigo. Vocês querem ter atenção plena. Falar, eu quero hoje ouvir essa aula com total atenção. Então, eu vou ficar em tal quarto, em tal cômodo que ninguém entra, vou colocar o som alto e vou ouvir o que ela está falando. Vou conversar com ela. É uma forma de você se fazer prestar atenção ali no presente. Mas isso inclui não fazer julgamentos nem críticas. Então, vamos supor que a gente está aqui agora e vai comer uma refeição entre amigos, tudo pelo celular. Aí eu pego o meu prato aqui para me alimentar, vocês pegam de vocês. O comer com atenção é eu prestar atenção no que eu estou comendo, sentir os sabores, ter tempo para só me alimentar sem ficar fazendo outras atividades e não julgar o meu prato. É o meu momento de me alimentar e não de ficar me julgando, entendeu? Uhum. E quando a gente traz essa questão de atenção plena para o comer, ele está relacionado diretamente com essa parte de alimentação. E a gente tem diversos sentidos sensoriais que podem nos ajudar a trazer essa atenção para esse ato de se alimentar. Então, vamos falar um pouquinho deles. Os sentidos que a gente tem, que eu falei para vocês, então, o tato, a visão, a audição, o olfato, né? A parte do paladar também. Quando a gente fala, primeiramente, do saborear, você sentou para se alimentar. E aí você olha seu prato está lá, arroz, feijão, uma carne, alguns vegetais. O que você precisa fazer para saborear? Você precisa sentir o sabor que tem, a textura que tem, o som daquele alimento. E é com a boca que a gente vai identificar isso. Você dá mordidas conscientes, você tá com o seu alimento ali. Você vai pegar uma garfada, você pega aquela garfada, entende que você está se alimentando, põe na boca, ou antes de pôr na boca, sente o cheiro daquela comida que você está comendo. Ela tá como, né? A temperatura dela. Põe ela na boca. Você sente ela mais o arroz, por exemplo, um arroz mais durinho, mais macio. Qual o som que faz quando você mastiga? Qual sabor você consegue identificar? Então, é realmente a gente trabalhar só essa parte inicialmente da boca, ok?
quando a gente fala do observar, do olhar, da visão, o que eu estou falando? Eu estou falando da gente realmente trazer esse foco para a nossa alimentação. Olhar para o seu prato, identificar as cores que tem, identificar, por exemplo, como que está o ambiente que você está se alimentando ali agora. Mas a gente também tem outra forma de observar, que é observar o estado que nós estamos. Eu estou com fome? Eu estou sentindo minha barriga roncar? Vocês lembram dos tipos de fome? Tipo de fome fisiológico, que a barriga ronca, ou a pessoa está com fome porque viu um alimento, sentiu um cheiro, né? Então, eu começo a observar, eu estou com fome? Eu estou triste, estressada, animada, ansiosa? Então, você vai observando aos poucos como que você está. Você está ali sentado para comer, como que você está? Você está com pressa? Você está impaciente? Então, observar, ele é tanto a parte de observar o seu prato, quanto a parte de se observar. Quando você for comer alguma coisa, né, realmente apenas coma. Então, se você tirou aquele momento para fazer o seu almoço, para almoçar de fato, você vai evitar distrações, vai evitar o celular, o computador, a televisão, livros. Você vai realmente aproveitar aquele momento que você está fazendo aquela refeição, evitar todas essas distrações. Ou, por exemplo, ficar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. A gente tem o costume de comer enquanto faz outras atividades. Aí, quando é uma mulher que tem filhos e que trabalha, aí sim que você vê a mulher se desdobrando em 10. Ela vai lá e dá comida para a criança, lava a louça, dá uma colherada na comida, aí corre para varrer, e quando vê, você não sabe nem mais o que ela está fazendo, de tanta coisa que ela está fazendo. Então, é realmente tirar aquele momento. Olha, eu não tenho o costume de tirar momentos para eu só me alimentar sem fazer nada. O que eu posso fazer? Começar aos poucos. Você vai começar tirando 5 minutinhos para você só se alimentar, prestando atenção por 5 minutos. Outra vez, você tenta por 7, por 8 minutos, né? Até você ir chegando assim em algum tempo que você veja que é adequado para você. Então, quando a gente deixa de julgar e apenas observa, come com atenção, a gente consegue fazer o quê? Ter um melhor resultado para nós mesmos. Porque se toda vez que você vai se alimentar, você fica se julgando, seu inconsciente vai entender que aquilo não é uma coisa boa e vai tentar te proteger. Então, você pode parar de perceber que você está sentindo fome. Pode ser que você, toda vez que você vai comer, você fica já, eu não queria comer. Por quê? Porque toda vez que você vai comer, você fica julgando. Toda vez que você vai comer, você fica criticando. Então, a gente tem que evitar essa parte e trabalhar. Isso não significa que você vai comer só pratos que não são saudáveis também, né? Existe uma diferença, mas o que eu digo é assim, desse comer com atenção plena, o ato de comer. Vamos pensar só no ato de comer. Então, é você comer e se motivar, né? É você analisar como você está se sentindo, o que você está fazendo, sem julgar, para que isso não gere problemas psicológicos para você mesmo. Então, isso é extremamente importante. Outra questão, né? Estou me sentindo, sei lá, meio estranho, sabe? Deve ser fome, né? É aquela questão dos tipos de fome que a gente conversou já. Às vezes, a gente pode ter o sentido emotivo. Com o sentido emotivo, a gente pode acabar tendo vontade de comer. Ou não, uma vontade de não comer nada. Você passa o dia inteiro sem comer porque você está com acúmulo de pensamentos, ansioso, estressado, triste. Então, pode acontecer tanto um quanto o outro. Ou comer demais ou acabar não comendo. Ou o ambiente que você está não está confortável, né? Então, por isso que é importante a gente também ter o nosso local de se alimentar. Não significa que você nunca vai poder se alimentar no seu local. Você pode. Mas vamos por assim, se eu sei que eu sempre vou me alimentar, sentar na mesa. O momento que eu sento na mesa é onde eu me alimento e é onde eu observo como eu estou me sentindo. Então, você vai começar a trabalhar nisso. Como que eu estou? Né? Para identificar se você está comendo. Porque é o seu horário de se alimentar. Você está com fome. Ou se é por causa de problemas emotivos. Por exemplo, né? Quando você começa a se alimentar... quando você vai se alimentar. Você fala, eu tô com fome. Aí você vai comer.
Primeiro identifica, você está com algum sinal de fome? Ou então esse é o horário padrão que você come sempre? Se não for, você vai começar a pensar, por que eu decidi que eu ia comer? O que eu estou sentindo? Quando que eu comecei a me sentir assim durante o dia? Que às vezes a gente nem percebe, né? Qual foi o momento que a gente começou a se sentir triste, ansioso, estressado, e às vezes foi uma coisinha ali no dia que pegou a gente de jeito. Então é muito importante observar. Outra questão é isso de comer num ambiente adequado. Então, assim, vocês já viram alguém que estava dirigindo e estava tomando café da manhã? Já. Ou comendo alguma coisa? Porque às vezes a pessoa está na pressa do dia a dia, né? Mas isso pode gerar diversas consequências para a pessoa. Pode gerar tanta consequência dela não estar prestando atenção totalmente, por exemplo, se ela está dirigindo na rua, mas pode trazer consequência pelo fato dela não comer com atenção, dela se distrair muito, dela não perceber, não sentir quando ela está satisfeita ou que ela comeu. Já aconteceu? Isso acontece muito entre crianças. As crianças se sentam para comer e aí a criança está assistindo um desenho animado e bebendo o leite dela enquanto come. Quando ela põe o copo dela em cima da mesa, ela tomou o leite dela e nem percebeu que ela estava assistindo o desenho. Aí quando ela olha para o copo, ela fala, quem bebeu meu leite? Eu não bebi meu leite, alguém pegou meu leite. Mas, na verdade, foi ela que bebeu, só que ela não estava prestando atenção. E, às vezes, isso acontece com a gente. A gente está comendo uma coisa e fala, ué, cadê? Eu já comi tudo? Como assim? Né? Por quê? Porque a gente não está prestando atenção. Então, são alguns desses sinais. Ter um ambiente é muito importante. Outras coisas que dá para a gente observar. Qual cor falta no meu prato, né? Se você começar a analisar seu prato durante a sua semana, você vê que tem o arroz, tem o feijão, então tem o branco e o marrom, tem a carne, que tipo de vegetais você inclui, que cores são. Se você observa por uma semana, você vai começar a observar que tem algum tipo de cor faltando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, na próxima semana, adicionar um legume, um vegetal dessa cor, ou uma fruta. Por quê? As cores, elas estão relacionadas também com os tipos de nutrientes, né? Então, se você deixa de comer uma determinada cor, tem algum nutriente ali que você não está, né, adquirindo. Então, é importante a gente ter essa diversidade. E a gente analisa o próprio alimento, qual a textura dele, que som que ele faz, qual o sabor dele, ele é mais amargo, ele é mais doce, qual tipo de sabor que eu gosto mais? É a mistura do salgado com doce? É o salgado, é o doce, é o amargo? Vocês geralmente preferem qual sabor? Eu gosto mais, assim, salada, né? Mas eu gosto também de pôr uma frutinha ali, um adocicadinho ali na salada, principalmente na salada de rúcula, entendeu? Eu gosto de um abacaxi ali, ou uns pedacinhos de manga. Mas quando não tem, eu como ela mesmo sozinha. Entendi. Entendeu? Sem problema. Eu não gosto, eu misturo fruta. Não? Não gosto. Nem quando falo de salada de café, coloco uma fruta, eu não gosto. Entendi. Mas olha aí, ó, para vocês verem. Olha só para vocês verem. A gente está aqui com pouca pessoa, mas cada um tem um gosto diferente. Uma prefere amargo, outra prefere pôr um pouquinho de doce no meio das verduras, né? A outra prefere tudo separado. E a gente precisa se conhecer. Se você conhece qual é o sabor que você prefere, você consegue fazer refeições mais atrativas para você. Porque você vai ter mais interesse em comer aquilo que é da forma que você mais gosta, do sabor que você mais gosta, entendeu? Então, são formas de estimular. E uma companhia sempre cai bem. Então, é sempre importante a gente ter um momento que a gente se alimenta também com os amigos, com a família, né? Ou com um grupo. Porque quando você está ali, tanto compartilhando alimentos, quanto ou está ali com algumas pessoas, o que a gente consegue observar? Que tem uma troca, né, entre as pessoas, de conversa, socialização, tem uma participação, vai trazer boas memórias. Às vezes a gente tem uma resistência, a gente fica assim, não, vai vir fulano de tal para cá e eu queria comer sozinha e ficar no meu cantinho. Não, eu vou ter que ir na casa de fulano de tal hoje e eu só queria ficar dentro da minha casa.
não gosto de sair. Aí quando a gente chega no lugar que a gente come todo mundo em família ou entre amigos, conversa, ri, aí você fala, ah, foi tão bom. Mas assim, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade para sair de casa, para estar com outras pessoas. Mas faz parte da gente também, esse ato de estar com outras pessoas. Então é importante a gente sempre ter um momentinho ali para comer em conjunto, ou para ter um evento em conjunto, né? Uhum. Vocês costumam ter dificuldade de sair de casa, se alimentar fora? Não. Ah, que bom. Isso é bom. Em relação ao sabor, né? Será que eu conheço ou não os tipos de sabores? Qual sabor que eu não conheço? Vocês sabiam que na nossa língua tem cada canto da língua identifica um tipo de sabor diferente? Quando você quer saber, você está com 2 potes iguais, um tem sal e outro tem açúcar. Aí você quer saber se o que você pegou é sal. O que você faz? A pontinha da língua. A pontinha da língua. E se vocês olharem aqui na imagem, a língua que está com a listrinha branca é bem na ponta da língua. É onde, né, onde a gente sente esse sabor mais... sente tanto o doce bem na pontinha da língua, mas pode sentir também o salgado. Agora, se você olhar aqui, ó, na ponta da língua, mais que tem uma... que é onde está o chocolate, tá vendo? Uhum. Ele pega uma área bem maior. É onde a gente sente o doce. Vocês conseguem observar? Quando a gente vai comer, é muito importante que a gente passe o sabor, passe o alimento por toda a boca, para a gente sentir o sabor. A gente passa pela língua, passa nas bochechas, para sentir de fato. Lá no fundo... mas é mesmo. Lá no fundo, onde está em verde, ó, é onde a gente identifica o sabor amargo. Já dos ladinhos, nas laterais, onde está em amarelo, a gente sente o sabor azedo. E tem um outro sabor, que é o sabor unânime. Deixa eu ver se é assim que fala. Umami. Umami? Acho que é. Que é um sabor diferente, né? Ele é um sabor um pouco... Eu não sei se é umami mesmo. Tem um outro sabor que ele... Assim, é um sabor diferente. A gente não consegue identificar se é doce, se é amargo, se é azedo. Sabe? É como se fosse uma mistura. Que é onde fica... Basicamente, é quando você sente em toda a língua. Toda essa extensão da língua. Por isso que você tá vendo que ele tá em vermelho aí. Uhum. Né? Em toda a língua mesmo. Ocupando ali o espaço. E através disso a gente vai identificando o que predomina mais sabor dentro da nossa alimentação. Mastigar. Mastigar é um assunto que a gente já ouviu muito. Tem que mastigar 20 vezes antes de engolir. Tem que mastigar 50, né? Enfim, assim vai indo. O mastigar, ele é muito importante, porque a digestão, ela começa ali já na boca. Então, você não tem exatamente que ficar contando quantas vezes você mastiga, mas você tem que triturar bem o alimento. Tem pessoas que vai colocando o alimento na boca e engolindo, colocando e engolindo. Vai trazer mais trabalho para o estômago, vai sobrecarregar. Vai precisar de mais energia. Então, a gente já começa a triturar o alimento ali na boca. E as enzimas na saliva, elas já vão fazendo a quebra de alguns alimentos. Por exemplo, a bala. A gente põe a bala na boca, o que acontece? A gente vai... Ela vai se derretendo. Vai se derretendo. Então, já começa ali na boca. E quando a gente tem esse ato correto de mastigar de forma consciente a quantidade necessária, isso vai ajudar a evitar problemas de indigestão, vai ajudar a evitar ali você sentir aquela sensação de um peso muito grande no estômago. Então, isso é muito importante. Mastigar é importante. Tem quantidade de número? Depende do... Não tem uma quantidade de número, se for para a gente falar que cada alimento tem uma textura, cada alimento, né, precisa ou mais ou menos de mastigação. Isso vai depender do que você está comendo. E aqui eu trouxe para vocês a parte de um resumo, né? Dentro de um prato, do comer com atenção, de forma consciente. Então, estar presente no momento, saber saborear, identificar as texturas, os sabores, o aroma,
observar o seu corpo para identificar se você está com fome e não fazer julgamentos, tá bom? Eu vou mandar isso daqui para vocês. E qual que é o benefício dessa prática? Basicamente, através dessa atenção plena, você consegue restaurar a conexão do seu corpo e dos seus sentidos sensoriais. Então, é como se você estivesse treinando os seus sentidos sensoriais, deixando eles mais habilidosos. Você consegue, né, aprender a restaurar a sua percepção da saciedade, se você está satisfeito ou não. Vocês lembram que a gente conversou dos tipos de fome, que tem pessoas que não percebem quando estão satisfeitas? A gente consegue ter uma maior facilidade para perceber. Consegue, né, retomar ali a consciência dos pensamentos que você tem, de algum pensamento que não é interessante sobre a alimentação que você percebe. Se você começa a se observar na hora que você vai comer, você começa a perceber também se tem pensamentos negativos nesse momento ou não, conseguindo trabalhar em cima deles. Consegue, né, a intuição alimentar, identificar os sentidos ali em relação à comida e também desenvolver o respeito, a gratidão, o amor próprio. Então, assim, é uma coisa que a gente está trabalhando em nós mesmas. Comer é importante, mas você está trabalhando em comer com atenção, em prestar atenção no seu corpo, no que você está colocando para dentro também. E comer é bom demais, gente. É muito bom. E quando a gente come da maneira correta, né? Quando a gente comer da maneira correta, gente, não significa não poder comer nada que, por exemplo, tem açúcar, nada que tenha carboidrato. Claro que pode. Mas comer na frequência correta, na quantidade correta, sempre traz aí muitos benefícios para a gente, tá bom? E é importante a gente aprender a desenvolver um pouquinho nossa vontade de se alimentar. Desenvolver o interesse. Eu tenho interesse em comer. Tem pessoas que, quando elas estão sozinhas, elas nem comem nada, porque elas perdem a vontade de comer, porque estão sozinhas. E é importante a gente ter isso, a gente ter essa vontade de trabalhar no eu, sabe? Sim. Então, ó... eu como sozinha, não perco interesse, não. Não perde o interesse? Ai, que bom. Não, eu como, não tem essa não. E faço para comer sem problema nenhum. Eu só que noite que eu perco o interesse. Passou da 4 horas, que eu tô fome. Aí eu penso 2 vezes. Então, concorrente, tomo vitamina, alguma coisa que depois eu não levanto.